Olá, bem-vindo à aula 7 de redes de computadores. Nessa aula nós vamos ver DNS, protocolo da camada de aplicação, assim como arquitetura peer-to-peer ou par a par. Como revisão da última aula, nós vimos os cookies, aquele artifício para armazenar o estado da conexão, uma vez que o usuário não tem estado armazenado por conta do TCP, protocolo de transporte utilizado na arquitetura cliente-servidor. São utilizados, então, artifícios de armazenamento de arquivos e base de dados para relacionar os usuários, as suas visitas e personificar o seu acesso. Então, os cookies são pequenos pedaços de informações sobre os clientes que são guardados no back-end do servidor. E também um outro pedaço, um arquivo, é guardado, chamado de cookie, guardado no cliente ou no navegador do usuário. Então, normalmente, o que acontece é guardar esse cookie com relação a um ID que representa o usuário. Quando ele retorna aquele site que ele visitou pela primeira vez, seu perfil, né, é armazenado e consegue, então, resgatar sua personalização, como acesso, cliques, quais páginas ele mais visitou, onde ele mais ficou, e criar assim o seu perfil, direcionar propagandas, ou armazenar estado de sessão também, como um carrinho de compras, um e-mail após ser autenticado, enfim. Nós vimos também webcaches, o cache para conteúdo web de objetos, que fica na rede local do usuário com a intenção de reduzir o uso do enlace de acesso. Ele reduz então também o atraso à resposta da requisição, uma vez que o conteúdo já está mais próximo do usuário, mas pode ocasionar inconsistências quando tem algum problema de gerência com relação à data do objeto. O objeto armazenado no webcache da rede local pode ser anterior ao dado, ao objeto que está guardado lá no servidor de origem, servidor original. Vimos alguns protocolos de transferência de arquivos, o FTP, File Transfer Protocol. Vimos que a comunicação dele é feita fora da banda, ou seja, existe um canal de controle por uma porta específica, 22, a 20, na verdade, onde você tem na porta 21 a conexão sendo realizada pelo usuário. Então, o controle é realizado de forma separada ao envio dos dados. Vimos outros protocolos também, como SFTP, para segurança do FTP, que tem sua base no SSH, no Security Shell. Vimos o protocolo de e-mail, que é muito importante. Nós vimos os componentes como o agente do usuário, o servidor e o protocolo SMTP para envio e troca de mensagens entre cliente enviando ao servidor e entre servidores. Depois nós vimos também os protocolos POP3 e IMAP, cada um com sua própria característica, de receber os arquivos ou apagar, de simplesmente baixar os cabeçalhos e gerenciar pastas, como é o caso do IMAP. E vimos que cada um desses protocolos tem uma porta associada, um socket, E isso é definido pela AINA, onde a gente tem as portas para cada serviço bem conhecidas. Posso adiantar para vocês que cada porta, até o número 1024, são reservados a protocolos conhecidos da camada de aplicação. Então agora a gente vai ver o DNS. O DNS, ele é o Domain Name System, serve para identificar os hosts na internet. Uma analogia com pessoas, nós podemos citar o CPF, RG, número de passaporte, número de matrícula. Isso são números identificadores de cada pessoa. Agora, na internet, a gente precisa também de um identificador. Então, nós temos para os hosts e roteadores, os comutadores no meio da rede, nós temos endereços IP, endereços do protocolo da internet, Internet Protocol, que identifica, é uma sequência de bits que identifica aquele host na internet como um todo. E também nas redes locais, cada dispositivo conectado à rede tem esse identificador. Ele pode ter o tamanho de 32 bits, que é o caso do IP na versão 4, o IP na versão 6 tem 128 bits. Aqui no nosso exemplo, a gente está falando de um IP de 32 bits. São então 4 octetos para formar esses 32 bits. E servem para endereçar os datagramas, para saber
o datagrama saiu de uma origem que tem IP X qualquer e foi enviado para um outro IP Y qualquer. A rede consegue tratar a partir, então, dessa identificação. Agora, para os seres humanos, o que nós temos é o nome, né? O nome do domínio, o nome da máquina, ou FQDN, Full Qualified Domain Name, que é, por exemplo, www.yahoo.com. Né? Isso é muito mais fácil da gente gravar do que um sequencial de 200.136.20.3. Né? Agora, quem faz esse mapeamento e como conseguimos mapear, respectivamente, IP para nome e nome para IP? Esse é o papel do DNS. Ele é uma base de dados distribuída, implementada de forma hierárquica, de múltiplos servidores de nome. É um protocolo também da camada de aplicação, onde hosts e servidores de nome vão se comunicar para resolver os nomes ou traduzir entre nome e endereço IP. A função fundamental da internet, implementada com esse protocolo, permite que o núcleo da rede só trabalhe com IP, então trabalha de forma muito menos complexa. Já na borda das redes é que o DNS vai estar rodando para definir a tradução de nome para endereço IP. Aqui nós temos então a ideia do DNS com relação a esses nomes que são chamados também de apelidos ou host alias, que é então o nome canônico, né? Possui esse nome canônico e alguns apelidos. Ou seja, um servidor de e-mail vai estar embaixo, por exemplo, de um servidor da universidade. Então, vamos supor que o servidor principal da universidade é o fjf.br e o nosso servidor de e-mail é email.ufjf.br. No serviço de DNS, é possível que o servidor que esteja rodando esse serviço, ele possua balanceamento de carga. Então, podem existir vários servidores web replicados para responder mais rapidamente ao cliente. Cada servidor, então, vai ter o seu endereço IP respectivo. Né? Um mesmo nome também pode estar associado a várias entradas de IP para esse balanceamento de carga. É o caso de você digitar siga.fjf.br. Na verdade, o DNS faz para você um balanceamento que, se vocês digitarem siga m3.fjf.br, é um alias para o siga. Né? É a mesma máquina siga, só que replicada várias vezes. Você tem o siga m1.fjf.br, siga m2. Isso é transparente para o usuário, porque o DNS permite, então, também esse balanceamento de carga. Agora, uma pergunta: por que o DNS não é centralizado? E aí vem várias questões. Se ele for centralizado, ele é um ponto único de falha. Uma vez que ele caiu, que ele não tem acesso, você não consegue mais resolver nome, não consegue mais consultar nenhum site na internet. Vocês já devem ter passado por algum problema parecido, às vezes achando que é a sua conexão que teve problema, mas não. Às vezes é o apontamento do seu servidor DNS que está com problema. Na sua máquina, existe o seu endereço IP e vai existir um apontamento para o seu servidor de DNS, que é o responsável por fazer essa tradução. Vamos supor que vocês utilizem o do Google. 8.8.8.8 é o IP dele. Se ele estiver inacessível para você, não adianta você digitar no browser www.fjf.br, que não vai ser resolvido para o número IP e, consequentemente, o datagrama não vai ser encaminhado pela rede. Se nós centralizarmos também, nós temos um outro problema, que é a concentração de grande volume de tráfego. Né? A gente tem um enlace só recebendo aquele volume enorme. A base de dados também vai ficar centralizada e vai ficar distante, vai ficar difícil para o usuário acessar, dependendo da localização geográfica que ele tiver. E também a manutenção. Imagina cadastrar todos os endereços de servidores, né? Todos os nomes da internet em um só lugar. Então, por conta da escala, a gente tem esse problema, essa questão de manter os servidores hierarquicamente distribuídos. O balanceamento de carga permitido pelo DNS, ele segue algumas políticas. Uma delas pode ser a round robin. Tá? Então, a distribuição de carga e tolerância a falhas nesse caso é feita de maneira simples com aquele protocolo, com o algoritmo que vocês já conhecem de sistemas operacionais, que é o round robin. Né? Então, ele vai ficar mandando cada requisição
para cada servidor distinto. Supondo que você tenha 3 servidores que respondem pelo mesmo nome, o DNS vai enviar, se chegarem 3 requisições, uma para cada um, né? Ele vai fazer um rodízio, né? Essa é a função do Round Robin, basicamente. Ele faz o envio de uma lista desses IPs, então, para você poder identificar qual o servidor que você vai acessar num dado momento. Para vocês olharem qual que é o IP de uma máquina, vocês podem usar o exemplo que está abaixo. A NSLookup é uma ferramenta que faz para vocês a tradução a partir do seu servidor DNS. Então, dê um NSLookup no siga.fjf.br e veja qual o IP que ele responde. Quando você quer acessar, então, a uma dessas máquinas e ela tem um apelido, é como eu comentei. No caso do Siga, você tem diversas máquinas com apelidos distintos que só o DNS sabe. Mas se vocês quiserem, podem tentar acessar diretamente. Veja, por exemplo, o caso ali do exemplo do pingsiga.fjf.br. O ping, ele envia um pacote do tipo probe, que a única coisa que ele faz é mandar esse pacote de probe request para o servidor e o servidor vai devolver com probe response. Então, lembrando, os passos são, quando você faz até o comando de ping, ping, siga o fjf.br, seu DNS primeiro transforma no seu IP. Ele transforma e mostra para você. A sua máquina vai tratar todo o envio de datagrama de pacote por meio do IP. Então, ele vai responder para você com IP, por exemplo, 200.131.19.72. Né? Aquele IP com 8 octetos, 32 bits aqui nesse caso, representando essa numeração. Nesse IP, ele é referente ao SIGA M3 que eu comentei com vocês. Se vocês derem um ping direto na máquina, vocês vão encontrar o IP equivalente do que você enviou para siga.fjf. Então, o que ele fez foi só adicionar um subdomínio com um apelido para fazer esse balanceamento de carga. No DNS existe, então, uma hierarquia para cadastramento, resolução de nomes, que é como vocês estão vendo nessa árvore. Você tem os servidores que são servidores raiz do DNS. Esses servidores raiz, eles vão ter aquela última parte do domínio, .com, .org, .edu. Abaixo deles vão estar os domínios que estão pendurados, né, apoiados lá naquele, por exemplo, .com à esquerda. Você tem yahoo.com, google.com, amazon.com. Então, dessa forma hierárquica, você consegue fazer uma busca em árvore muito mais otimizada do que ter o endereço sendo consultado diretamente um a um, né? Você já elimina os ramos da árvore que você não precisa. Então, se o cliente quer o IP de www.amazon.com, você vê que o www normalmente é simplesmente uma entrada para dizer que eu quero apontar para o meu servidor de páginas, sendo que ele está embaixo do servidor que responde por Amazon, que por sua vez está apoiado na árvore no servidor.com de registro de nome. A primeira abordagem, então, seria o cliente pergunta ao servidor raiz que localiza o DNS do domínio.com. O cliente, então, pergunta ao servidor DNS do domínio.com que localiza o amazon.com. E o cliente, então, pergunta, por fim, ao www.amazon.com. E aí ele alcança o seu destino. Nos servidores raiz, eles são chamados de Top Level Domain, ou TLD. Esses servidores são contactados principalmente quando se deseja saber o DNS de um TLD, de um .com, de um .org, enfim. São poucos servidores no mundo. É interessante vocês olharem essa figura da IANA, que é o órgão que regulamenta, que cuida de vários nomes e vários serviços na internet, onde você tem ali 3 servidores que são chamados de root servers em torno do mundo todo. Cada um deles, dentro dos parênteses, vocês vão conseguir ver, por exemplo, o C, né, nessa área verde nos Estados Unidos, onde você tem 5 outros sites. Ou seja, esse mesmo servidor raiz ele está replicado em outros 5 locais, para adquirir, né, adicionar redundância, escalabilidade. Os servidores TLD são esses, então, que eu comentei. O Brasil tem o .br, por exemplo.
.com é mundial, .net, .org. Cada TLD tem seu próprio DNS específico. E quem mantém, né, os servidores .com é a Network Solutions. Já no caso do Brasil, .br é a registro.br. Vale a pena até vocês entrarem na página do registro.br. É lá que vocês registram o nome de domínio. É lá que vocês têm várias ferramentas também para testar várias coisas, como fazer um whois, descobrir quem que é o dono de um certo domínio. Os servidores autoritativos são outra categoria, são servidores de uma organização específica que provê um mapeamento para o endereço IP da organização e seus nomes de host. Então, o SIGA, no nosso caso, o SIGA M3, o FJF, pode ser gerenciado pela própria organização ou por um provedor de serviço, um ISP que também provê esse tipo de serviço. Vamos fazer um experimento com o Google, né? Se nós dermos um ping www.google.com, ok, ping about.google, ok, AI, né, de inteligência artificial.google, ok, então acesse os domains .google, porque eu falei que o TLD é a última parte do domínio, né? O Google, desde 2014, ele é um TLD. Ele mantém seus hostnames como AI, About, Domains, para os serviços próprios. Então o Google cresceu tanto que hoje em dia ele é um TLD, ele é um Top Level Domain. Os servidores DNS locais, estritamente falando, não fazem parte dessa hierarquia. Cada ISP, como universidades e residências, vão ter seus DNS ou vão pegar o cache do DNS, o mapeamento do DNS a partir de um DNS fora, né? Então é como se você tivesse o seu cache local para resolução de nomes e um DNS que está rodando na sua instituição. A UFJF, por exemplo, faz isso. Ela não tem o registro de todos os nomes, o que ela faz é permitir que o servidor dentro da UFJF faça a resolução de nome e mantenha no cache. Olha, eu descobri que o google.com responde ao IP 8.8.8.8. Então, quando vocês quiserem acessar de dentro da minha instituição, eu vou funcionar parecido com o que a gente viu de webcache, só para resolução de nomes. Eu vou servir como um proxy. Eu vou dizer, olha, eu sei qual que é o IP. Então você não precisa ir na internet consultar. Eu não vou na internet e vou consultar. Agora, uma vez que eu precise, o meu servidor DNS da instituição vai lá fora, na internet, vai buscar a resolução daquele nome e vai armazenar. Então ele funciona como o que a gente chama de proxy, um intermediário, encaminhador dessas requisições. Aqui tem um exemplo de resolução de nomes, onde o host em sys.poly.edu quer saber o IP da gaia.cs.umes.edu. No método interativo, o servidor contatado, ele retorna o nome de outro servidor a ser contatado. Eu não conheço esse nome, mas pergunte para o outro servidor. Então, primeiro o host faz a tentativa de resolução de nome no seu DNS local, que por sua vez não sabe, ele vai no root server diz, olha, eu sei onde ele fica, vou te encaminhar. E aí o servidor local de DNS vai no próximo TLD, né, o Top Level Domain do .edu, que por sua vez fala, olha, ele está nesse lugar aqui, nesse IP aqui. E no ponto 6, no passo 6, o nosso servidor local foi lá na autoridade do .edu, do UMass, e conseguiu encontrar e saber agora qual que é o destino que ele está realmente e fazer então a sua comunicação. Outro método que existe, que é mais utilizado, é o recursivo. O recursivo ele coloca esse fardo da busca da resolução de nomes no servidor contactado. Então ele faz aquela mesma tentativa de resolução de nome da gaia.cs.umes.edu. Por sua vez, o servidor local vai no root server. O root server agora foi o responsável por fazer toda a consulta na hierarquia. Encaminhar para o TLD do .edu, que por sua vez chega na autoridade do umes.edu. E lá dentro tem aqueles apelidos DNS e CS. Então a carga ficou toda nos servidores de mais alta hierarquia. Falando sobre cache e atualização de registros dentro do DNS, uma vez aprendi um servidor de nomes, qualquer deles, né, armazena ele em cache, armazena a resolução de DNS, de FQDN, nome de domínio, para IP. As entradas no cache têm uma data de expiração, que a gente chama sempre de TTL. Os TTL, quando vocês virem algo
desse tipo é uma sigla para time to live, ou tempo de vida daquele pacote, tempo de vida daquele registro. Os servidores TLD, tipicamente, eles vão estar presentes nessa cache, né? Os servidores raiz, raramente, eles vão necessitar ser consultados. Quando eu saio da minha instituição, vou para o meu ponto .br, normalmente, se eu não tinha o cache local na minha instituição, o meu ponto .br vai ter esse cache. Eu não vou precisar ir lá na raiz para fazer alguma interação. Só que as entradas no cache, como a gente viu no webcache, elas podem ficar desatualizadas, né? Lembrando, serviço de DNS, assim como qualquer serviço na internet, eles são de melhor esforço. Não tem essa garantia para você. Pode ser que uma vez que você troque o IP de uma máquina e ela tenha um nome, isso demora a se propagar na rede, demora alguém descobrir qual que é esse nome, porque o servidor autoritativo daquela instituição vai ter que responder a vários clientes, vai ter que ter várias réplicas de cache, várias consultas para então a rede ficar toda atualizada. Tem propostas de mecanismo de atualização e de notificação. Uma vez atualizado, eu notifico o servidor de nível superior DNS que, olha, eu mudei um IP, agora atualiza aí no seu cache. E assim, recursivamente é feito para o cache ser atualizado. Aqui nós vemos na configuração do DNS como que é a resolução do nome. O registro de recurso, o Resource Records, RR, ele tem um formato específico, que possui as tuplas name, value, type e TTL, ou seja, o nome, né, do host, o IP, o valor, que é referente ao IP, o tipo dele, que ele pode assumir diversos tipos, como a gente vê mais abaixo, o tipo A, que é somente a resolução de um nome ou host do host por endereço IP, o tipo NS, que é o nome do domínio, o valor que ele está associado ao servidor autoritativo, e outros nomes como o Common Name ou CNAME, que é o apelido para o host, então é ali que vai ficar, né, o canônico, o nome canônico registrado. Então a gente viu lá que vai ter no nosso NS, por exemplo, o domínio full.com, e aí poderia ser o fjf.com, e o nome canônico poderia ser então siga.fjf.com, ele estaria no CNAME. O MX já é responsável por servidor de e-mail, quer dizer, o meu servidor de e-mail existe aqui nessa máquina, na máquina qualquer, né, com IP qualquer, e por sua vez ele tem o nome tal, representado pelo common name, e é, por exemplo, mail.email.fjf.br. Mas basicamente, então, o formato ele segue essa linha, de ter o nome, o valor, o tipo e o TTL, o tempo de expiração daquele valor. O protocolo ele tem troca de mensagens, como todos os outros protocolos que a gente viu. E aqui a gente vê o formato do cabeçalho do DNS. São mensagens de requisição e resposta, tendo formatos próprios. No cabeçalho da mensagem, a identificação é um número de 16 bits para requisição. É como se fosse um número sequencial, um número único, né? Identificador daquela mensagem. A resposta, então, vai ter que ir no seu cabeçalho aquele número associado, para dizer, olha, estou respondendo à requisição de número tal. As flags são, por exemplo, é requisição? É resposta? Qual o modo que você quer utilizar? Recursivo? Né? O recursivo está disponível ou não? A resposta é de uma autoridade? É autoritativo? Sim ou não? E nós vemos aqui outros campos que são importantes, como os campos das consultas. Múltiplas consultas, múltiplos tipos de consultas são possíveis em uma mesma requisição. Pode informar nome, tipo de campo da requisição, o que você quer que contenha na resposta que você vai receber, caso você esteja enviando uma requisição. No campo de resposta vão vir as múltiplas respostas possíveis que vocês estão vendo logo abaixo. Então, há um campo de questões e um campo de respostas, que vai trazer para vocês, por exemplo, a resolução do domínio www.ftf, tem o IP tal. Recursos, né, ou registros de servidores da autoridade, autoritativo, que respondeu por aquilo, e mensagens adicionais, informações adicionais, podem dizer
podem também ser utilizadas como, olha, vai expirar esse registro daqui a tanto tempo, qual o tempo de resposta que você teve. Vamos inserir então um registro no nosso DNS. Como exemplo, a gente tem essa empresa que a gente chamou de Network Utopia. O registro do domínio networkutopia.com vai ter que ser feito então lá com o responsável do .com, né? No caso, Network Solutions, que foi o que eu comentei que é responsável do .com. Lógico que você pode entrar em qualquer outra empresa que preste o serviço, como GoDaddy.com. Ela vai registrar por meio da Network Solutions, né? Vai enviar para a Network Solutions a necessidade de registro. É necessário, então, nós provemos o nome e o IP dos servidores de nome autoritativo daquele domínio. Quem responde, né? Quem é o servidor que vai ser contactado e vai saber resolver aquele domínio. Nós podemos ter o primário e secundário. Então, no nosso caso, de ter uma redundância, né? A entidade de registro vai inserir dois RRs, dois registros de recurso na base do servidor dela, servidor DNS do TLD, do .com, que vai ser, no caso, networkutopia.com, dizendo o servidor autoritativo, o NS desse, nome server, que vai resolver o nome para você, vai ser o dns1.networkutopia.com. Mas espera aí, eu não sei quem é dns1.networkutopia.com. Tudo bem, vou ter que então inserir uma entrada do tipo A para dizer dns1.networkutopia.com, quem responde é o IP 212.212.212.1. Né? No network autoritativo, então, são criadas essas duas entradas. E no domínio é que seria criada a entrada, por exemplo, para uma caixa de e-mail. Né? Não tem mais necessidade da gente pedir para o servidor autoritativo criar nada. A partir disso, nosso servidor local, nosso servidor autoritativo da nossa instituição, por exemplo, vai poder criar entradas como MX e outros aliens que nós quisermos, né? O CNAME. O DNS, como é um serviço de extrema importância na internet, ele pode sofrer vários tipos de ataque, né? Ataques clássicos como de negação de serviço distribuído, DDoS, né? Denial of Service, Distributed Denial of Service, vai bombardear os servidores raiz com tráfego. Até hoje, nenhum desses tipos de ataque foi bem sucedido. Tá? A carga necessária é muito grande, porque eles têm uma escala muito grande e eles trabalham naquela forma de balanceamento. Tem técnicas de filtro de tráfego aplicadas, né? E os servidores de DNS locais, eles fazem o cache de IP no servidor TLD, né? Evitando lá o servidor raiz. Então, o servidor raiz, em geral, ele não é tão consultado assim. Então, o cache também teria que estar poluído, teria que estar corrompido ou com algum problema nos TLDs, porque é onde você normalmente vai consultar para fazer a resolução de nome. Agora, o bombardeamento dos servidores TLD são potencialmente muito mais perigosos, porque, como eu comentei, eles podem ter o cache, normalmente tem o cache para resolução dentro daquele país, por exemplo, do ponto .br. Né? Então, atacar um TLD e tirar os .br do ar é muito mais factível do que tirar os raiz, né? Os servidores raiz, que tem a entrada de todos os TLDs. Agora, ataques de redirecionamento são ataques muito importantes e difíceis de você identificar, que seria, por exemplo, de ter o homem no meio interceptando as requisições suas de DNS. Você sai aí da sua casa, da sua instituição, tenta resolver um nome, envia um pacote na porta 53 para resolução de nomes, no servidor da sua instituição, e no meio da rede, a sua comunicação interceptada e seu pacote alterado. Então, a sua requisição vai ok, mas quando ela volta na resposta, volta com um nome diferente, com um IP diferente. Então, faz um envenenamento da sua rota, né? Ele envenena o seu pacote, transformando o caminho de forma errada. Então, você queria acessar o site do bancodobrasil.com.br e no meio do caminho você teve o pacote modificado e agora está te direcionando para um servidor de um atacante. Então, esse é o caso do envenenamento do DNS, né? Que também pode ser realizado a partir do envenenamento do cache dos servidores que estão respondendo. O seu cache local, cache da sua instituição, por exemplo, pode estar alterado. Teve uma invasão do seu servidor, da instituição, e lá as entradas estão todas modificadas, apontando para um atacante. Como exploração do DNS para DDoS,
seria você utilizar um servidor DNS para enviar requisições com IP de origem forjado, né? O IP de uma vítima. Então, no caso, você é um servidor, você tem um servidor e você está trabalhando com algum recurso, algum serviço, hospedagem de algum site, por exemplo, de algum sistema. E aí outros serviços, outros DNS, forjam que são você, enviam requisições DNS, diversas requisições espalhadas pelo mundo todo, de diversas máquinas, para os servidores DNS, que, por sua vez, respondem à resolução de nome para aquela máquina que o IP foi forjado, o IP da vítima. Isso, então, pode gerar uma negação de serviço lá na máquina do cliente. Então, vamos ver agora a arquitetura peer-to-peer, ou para a par, que já foi comentado. Ela vem em contraste da arquitetura de cliente e servidor. Na arquitetura peer-to-peer, nós temos que o par a par vai ser então realizado sem nenhum servidor intermediário, mas essa é a abordagem mais purista, né? Onde não há servidor nenhum ligado. Os clientes finais simplesmente se comunicariam arbitrariamente, diretamente, a partir do alcance que eles tivessem um com os outros. Os pares, eles vão estar entrando, os pares que eu estou dizendo aqui são os hosts, né? O cliente e o servidor e cliente, ambos os servidores vão estar, servidores e clientes vão estar em hosts distintos, mas desempenhando os dois papéis. Uma hora você vai ser cliente, outra hora você pode ser servidor. Lembrando que se eu sou um host final, provavelmente vou estar entrando e saindo da rede, eu vou ter endereço IP diferente. Então não tem aquela premissa de endereço IP fixo, que é o que a gente viu, por exemplo, da resolução de nome e a necessidade, né, de ter um IP fixo. Como exemplo, a gente tem distribuição de arquivos, com protocolo, por exemplo, BitTorrent. Nós temos streaming também, streaming de vídeo, como CanCan. Voz sobre IP, o Skype também trabalha com uma arquitetura de peer-to-peer. E aqui a gente vê uma imagem mostrando com relação ao ganho, né, que a gente pode ter utilizando a arquitetura peer-to-peer. Na pergunta, nós temos quanto tempo é necessário para distribuir um arquivo tamanho F de um servidor para N clientes. Vamos comparar aqui o cliente e o servidor, a arquitetura cliente-servidor. A capacidade de download e upload dos clientes é um recurso limitado, certo? A gente tem a capacidade de upload do servidor, ou seja, está saindo do servidor e injetando na rede para chegar ao cliente, é o upload, e o usuário, ele vai estar lá, o cliente, recebendo com uma taxa de download, que também é limitada. Nesse nosso caso, o que vai acontecer é que a transmissão pelo servidor ele vai ter que ser gerada sequencialmente, né? O upload das N cópias. Se nós temos diversos clientes conectados e querendo a mesma cópia do arquivo, ele vai ter que enviar um para cada um. O tempo para enviar uma cópia, no nosso caso, é o tamanho do arquivo F e a taxa de upload, o S, né? O upload do servidor. O tempo, então, para enviar N cópias é N vezes F sobre U. No cliente, cada cliente deve receber o download da sua cópia do arquivo. E ele vai ter um download mínimo, a capacidade mínima de download do cliente, e o tempo máximo de download vai ser então F sobre D-min. No nosso caso aqui, o tempo para distribuir o arquivo de tamanho F para N clientes, utilizando essa abordagem clássica de cliente-servidor, é o tempo de download de cliente-servidor vai ser o tempo máximo, o maior gargalo necessário, né, para NF, número de hosts pelo arquivo, sobre a taxa do servidor e o tamanho do arquivo pelo download do cliente. O valor máximo aqui vai ser o nosso gargalo, seja a quantidade de upload que o servidor pode fazer, o que ele está fazendo, ou a taxa do usuário, levando em consideração cada um dos usuários. Agora a gente vê a distribuição de arquivos peer-to-peer, em contraste com a cliente-servidor. Onde na transmissão pelo servidor, ele vai enviar pelo menos uma cópia. O que ele precisa fazer é injetar uma cópia na rede. E o tempo para enviar uma cópia, a gente sabe que é F sobre U. O cliente vai trabalhar da seguinte forma:
ele recebendo a cópia do arquivo, ele vai poder fazer a distribuição também daquele pedaço do arquivo ou do arquivo completo. Em geral, ele trabalha com pedaços de arquivo. O tempo máximo de download entre os clientes vai ser F sobre D min, né? Os clientes, então, em conjuntos, vão fazer o download de NF. Então, aqui no caso, a gente tem cada cliente pegando um pedaço do arquivo e distribuindo entre si. Ele vai utilizar, então, a taxa máxima de upload, que é limitada pela taxa de download. No caso, o upload do servidor, mais o somatório da taxa de upload dos usuários, que também viraram agora servidores. O tempo, então, para distribuir o arquivo de tamanho F para N clientes utilizando o peer-to-peer é agora o tempo máximo, o valor máximo, com relação ao upload do servidor, download do usuário, ou então o upload do servidor mais os uploads de cada um dos usuários. O que a gente tem aqui é uma rede com muito mais recursos, né? A gente não tem mais uma fonte só enviando o arquivo. Agora a gente tem que cada cliente, quando começa a pegar um pedaço do arquivo, ele vira automaticamente um servidor e começa a distribuir também entre os clientes aquele pedaço que ele tem. Isso gera uma escalabilidade muito grande, né? A gente automaticamente aqui criou vários servidores com aquele mesmo arquivo, né? Com vários pedaços do arquivo e distribuído entre si. Então a gente tem a entrada do cliente em um certo momento que posteriormente vira servidor para novos clientes que vão entrar na rede. Em comparação, então, a gente tem que a demanda, no caso cliente-servidor, ela cresce linearmente, dependente de N, né, o número de usuários. A capacidade do servidor, por sua vez, ela é fixa. Já no caso do peer-to-peer, a demanda também aumenta linearmente, conforme chegam N usuários. A capacidade de upload também vai crescer linearmente, já que cada cliente vai virar um servidor. O resultado é que o tempo de distribuição ele cresce, mas de forma muito mais escalável, né? A gente consegue escalar muito mais a nossa rede e atender a muito mais clientes. A taxa de upload aqui no nosso exemplo, a gente vê um gráfico aqui com uma distribuição mínima do tempo, a gente consegue comparar o cliente U, onde o upload do servidor é para 10 usuários ao mesmo tempo, então o atraso mínimo vai ser maior ou igual ao upload do servidor. No caso em que um arquivo sendo feito o upload ele demora 1 hora, a capacidade de upload do servidor vai ser 10 vezes maior no nosso caso de peer-to-peer. Então a gente vê o gráfico aqui com relação aos clientes entrando. Então a escalabilidade do cliente-servidor a gente vê que ele vai crescer linearmente e vai demorar cada vez mais a atender os clientes que estão entrando. Já os usuários, quando utilizam peer-to-peer, eles vão entrando e vão virando servidor. Chega num dado ponto que ele vai ter praticamente uma estabilidade, né? Porque vários usuários vão ser agora também cliente e servidor e vão poder prover aquele mesmo arquivo, aquele mesmo pedaço de arquivo para os novos usuários que estão entrando. Aqui a gente vê o exemplo do BitTorrent, que é um protocolo. Então, a gente vê a aplicação real do peer-to-peer em um protocolo amplamente utilizado. O que ele faz é dividir o arquivo em diversos pedaços, normalmente de 256 KB, e os pares no torrent eles vão então enviar e receber, tendo esse papel de cliente e servidor. Aqui tem uma figura interessante que é o tracker. Esse tracker no BitTorrent é o servidor que é contactado pela primeira vez quando o usuário chega na rede. Então, a Alice, ela quer entrar na rede, primeira coisa que ela faz na rede peer-to-peer, a primeira coisa que ela faz é obter uma lista de peers que tem pacotes, que tem pedaços daquele arquivo do tracker. Então, uma vez que ela sabe quem são aqueles clientes, quem são aqueles servidores disponíveis na rede peer-to-peer, ela pode requisitar diretamente a eles. Então, ela pega uma lista de IPs, uma lista referente àquele arquivo que ela quer baixar e ver cada pedaço onde cada servidor tem, cada par na rede possui. E ela pode requisitar diretamente a eles. Então, ela vai ter diversas fontes enviando, né? Vários pedaços de arquivo ao mesmo tempo. Então, o limitador vai ser só a taxa de download daquele usuário, né? Normalmente, você vai conseguir baixar uma velocidade muito maior.
Um torrent, então, ele tem esse conceito de ser um grupo de peers que estão trocando chunks, pedaços de um arquivo. Para se juntar, então, à rede torrent, aqui tem mais o passo a passo, né? Você não possui nenhum pedaço, mas vai acumular pedaços até poder distribuir. Uma vez que você entrou, se associou ao tracker, pediu a lista e consultou os outros pares, você recebe pedaços, recebe chunks e a partir dali você também vira um servidor. Então você se registrou no tracker, obteve essa lista e teve então, a partir daquele subconjunto de pares que você consultou e pegou pedaços de arquivo, você agora está dentro da lista e quando chegar um novo usuário, ele vai consultar o tracker e vai saber que você também pode ser um distribuidor, um servidor. Então, enquanto você baixa, enquanto você faz o download, os pares fazem o upload para outros pares. O par pode alterar os pares com quem troca pedaços, isso é dinâmico na rede. Não necessariamente você estabeleceu com alguns pares e vai ficar eternamente até baixar todo o arquivo. Você pode trocar, né? Você tem uma lista enorme e você pode ir trocando de pares. O churn é o movimento dos pares entrarem e saírem da rede. Quando o par tem um arquivo inteiro, todos os pedaços, ele pode então de forma egoísta também sair da rede ou de forma altruísta ficar dentro da rede. É o caso de você entrar na rede BitTorrent só para baixar um arquivo. Uma vez que você conseguiu todos os pedaços e baixou, você para de distribuir os pedaços que você tinha e agora você sai da rede de forma egoísta. Em geral, isso tem uma certa punição dentro das redes BitTorrent e redes torrent. O melhor é você ter uma forma mais altruísta de manter o seu computador ligado, mesmo que seja só para distribuir arquivos, distribuir pedaços. E aí então você ganha pontos, né? E da próxima vez que você quiser um novo arquivo, você vai ter a lista e contato de peers que são muito bons distribuidores de arquivos. Na requisição de pedaços, em um dado momento, diferentes pares possuem diferentes subconjuntos e periodicamente um par pede aos outros uma lista de pedaços que ele possui, para então requisitar esses pedaços que ele ainda não possui e completar as suas caixinhas, né? Como se você imaginasse uma sequência como um array com várias caixas, vários pedaços, várias posições e aí você vai preenchendo. Uma vez preenchido também, o que é feito é uma avaliação utilizando um algoritmo de hash, onde você consegue pegar o arquivo completo e fazer uma sequência de números em cima dele. Aquela sequência ela tem que ser igual para todo mundo que tem um arquivo não corrompido e o arquivo real. Então você consegue saber se o arquivo está completo a partir disso. No enviar pedaços, existe o tit for tat. O par envia então pedaços a 4 pares que atualmente o enviam pedaços na taxa mais alta. O que ele então está querendo fazer é uma forma de ter uma justiça nessa rede, que era o que eu estava comentando, para não permitir o egoísta, né, o par egoísta. Outros pares eles podem sofrer chunking, isto é, não vão receber nenhum pedaço. Uma nova avaliação vai ser feita dos 4 melhores pares a cada 10 segundos, para você saber quem está então enviando os dados a uma taxa maior e eles serem beneficiados. A cada 30 segundos, o par vai selecionar aleatoriamente um outro par. Isso para fazer com que outros pares possam participar também da lista e possam contribuir na rede e ganhar posições e trocar pedaços de arquivo. Então, o par é escolhido de forma aleatória e ele vai se tornar um dos 4 membros. E aí o processo continua. Essa é a forma da atualização da nossa lista de distribuição, entrada e saída de pares na rede BitTorrent. Aqui a gente vê, então, a aplicação do tit for tat do BitTorrent para Alice e Bob. A Alice, ela faz, então, de forma otimista, né, a distribuição, né, para Bob. Alice, então, traz Bob como um dos seus top 4 da sua lista e Bob, de forma recíproca, faz a mesma coisa.
Bob, então, começa, é agora da lista de top 4 de Alice, e começa, então, a trocar arquivos ali. O que ele tenta fazer é essa justiça e, ao mesmo tempo, encontrar quem tem uma rede mais rápida, quem tem um enlace melhor, que pode distribuir de forma mais rápida aqueles pedaços que você ainda não tem. Como resumo da aula, nós vimos DNS, o objetivo é a questão dele mapear IP para nome, que ele então simplifica a nossa vida identificando hosts, sem a gente precisar gravar o número IP, a gente só grava o nome e o DNS que se vira para fazer a tradução. Ele tem a característica de ter base de dados então distribuída. A gente viu lá os servidores TLD, vimos os autoritativos, vimos a hierarquia de nomes, evitamos o ponto único de falha tendo diversos servidores DNS, servidores TLD, evitamos a concentração de tráfego, evitamos a distância excessiva do cliente com a resolução de nome. É muito interessante e importante vocês entenderem como é feita a resolução com relação aos métodos iterativo e um método recursivo dos servidores DNS, como que eu resolvo o nome a partir da minha máquina. Então, eu aconselho vocês a olharem no livro e voltar nos slides, caso não tenha entendido alguma parte, e enviarem também perguntas. E nós vimos a parte de registros do DNS, nós vimos os 4 tipos principais, como que é feita a definição do nome canônico, o NS ou Name Server, que é o nosso servidor autoritativo, os apelidos ou Canonical Name, que é CNAME, o MX para e-mail. E vimos também um outro protocolo que, diferentemente do cliente-servidor, nós vimos a escalabilidade com a arquitetura peer-to-peer. E vimos também o BitTorrent, que é um protocolo dos mais utilizados em peer-to-peer. Na próxima aula, a gente encerra a discussão sobre a camada de aplicação e vamos falar um pouco sobre a API de sockets, as funções disponíveis, a organização tradicional de um programa com sockets, o socket TCP e socket UDP, qual a diferença entre eles e como vocês podem construir alguns exemplos. Obrigado.